E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E hoje é mais um livro da FUVEST, explicação, contexto, análise literária, para você mandar bem na prova e ainda conseguir utilizar o livro como embasamento da sua redação. Vem comigo? Pessoal, para que a gente entenda um pouco essa obra, antes de falar do personagem principal e do enredo em si, eu quero aqui fazer uma observação sobre o contexto histórico, ok? Bom, nós estamos aqui em 1937, o então presidente é o Getúlio Vargas, que está no momento ali de governo bastante autoritário, uma aproximação muito grande com a direita e uma crítica também muito grande ao capitalismo, uma perseguição ao comunismo, tá? Uma perseguição ao comunismo porque ele era de direita. Ok até aqui? Bom, então segura aí. Aí vem aqui pro Graciliano. Graciliano, quando ele terminou de escrever essa obra, alguns dias depois, ele foi preso, acusado pelo governo do Getúlio Vargas de fazer ali uma subversão, de vender ideias comunistas, ok? Então ele foi preso alguns dias depois de escrever esta obra. Bom, falado do contexto histórico e da situação atual do Graciliano, guarda aí bem a questão de capitalismo, comunismo, de repressão, tá? E vem aqui então para a obra. Bom, falemos de Luiz da Silva, personagem principal, que demonstra ali no. Ele comenta no começo da obra do avô, do pai. O avô era um grande fazendeiro que estava numa uma dívida ali, numa questão financeira bem peculiar, bem dificultosa. Ele estava com grandes dívidas, estava perdendo terras, tá? O pai do Luiz da Silva, né? Não conseguiu aí ajudar o avô do Luiz da Silva, esse grande fazendeiro, não conseguiu ajudá-lo ali a se reerguer daquela dívida. O avô foi perdendo as suas terras aí pouco a pouco, de forma gradativa. A família foi entrando num endividamento, numa crise econômica. O pai de Luiz da Silva falece, enfim, já percebeu aí o ambiente hostil. E Luiz da Silva, ele passa, né? Ele tem um apreço pela escrita, a verossimilhança com Graciliano, e ele passa a fazer escritas para vender, tá? Ele comercializa suas escritas. Nesse meio tempo, ele usa a escrita como uma renda extra, aí no começo da vida adulta. Nesse meio tempo, ele também começa a trabalhar como funcionário público. Tem vários momentos do livro, pessoal, que ele comenta aquela vida de pobreza, de grandes dificuldades financeiras que ele vivia, porque ele faz duras críticas ao funcionalismo público, aos rendimentos, né, os rendimentos salariais do funcionalismo público. Detalhe aqui, tá? Eu falei para ti que ele faz escritas para vender, né? Tem uma figura de linguagem lá na literatura que se chama metalinguagem, que é quando o canal fala dele mesmo, né? Então aqui a gente tem um livro falando de escritas, tá? É como se um youtuber fizesse um vídeo mostrando como gravar um vídeo, tá bom? O canal mostrando ou explicando como trabalhar com este mesmo canal, tá? Abordando o mesmo canal. Até aqui, precisamos registrar que a obra está em primeira pessoa, a obra demonstra bastante aspectos psicológicos, demonstra também uma crítica à questão da miséria, da pobreza da época, e, por conseguinte, faz ali uma questão não linear, porque veja bem, esse Luiz da Silva ele está contando a própria história, né? E aí, o nosso aspecto psicológico ele não é muito temporal, né, pessoal? Não é muito linear, né? Perceba que quando você está contando uma história, você às vezes adianta, aí lembra de um flashback e volta e retorna para dar continuidade à história. Então a obra também não é linear, é um outro aspecto da obra, tá? E detalhe, ela é da segunda geração do modernismo. Essa segunda geração do modernismo, ela vem com bastante regionalismo. O que é essa questão do regionalismo? É fazer ali duras críticas à região, duras críticas à paisagem, ao ambiente desses personagens, tá bom? Por conseguinte, mostra lá então Luiz da Silva já trabalhando na vida adulta, faz também bastante reparação na vida dele, ali no dia a dia, falando que ele mora numa casa muito simples, numa condição de muita pobreza, numa condição de muita miséria, de falta de saneamento básico, de muita sujeira, tá? E então, nesse meio tempo, Luiz da Silva conhece uma vizinha
nova ali na região chamada Marina. E o Luiz da Silva vai ter um crush ali 220% na Marina. Ele chonou, ele apegou na Marina. Ela tem um aspecto comportamental e psicológico totalmente oposto dele, tá? Veja bem, ele é mais filosófico, ele tem uma postura de se aprofundar nas questões sociais, ele faz duras críticas, ele utiliza bastante do bom senso, ele é bem analista, bem reflexivo. E a Marina, ela é totalmente superficial, ela não tem os mesmos assuntos que ele, ela busca o luxo, ela não tem essa questão, essa visão crítica, reflexiva da sociedade, não tem. Só que Luiz da Silva, Chonadão aí, ele não vai olhar para esses aspectos e ele vai se encantar por Marina, ele vai se aproximar, vai começar a se relacionar com ela, vai conquistá-las aos pouquinhos, vai começar a namorar com Marina, vai chegar no momento que ele todo apaixonado quer casar com Marina. Ok. Mesmo com todas essas disparidades, essas divergências de comportamento, tá? Veja bem, ele é bastante crítico, bastante reflexivo, bastante filosófico e ela bastante superficial, bastante do luxo, bastante da superficialidade. Ok até aqui? Bom, chega no momento que estão quase para casar, ele lá fazendo as duras penas, todas as economias ali para conseguir dar o luxo que Marina quer, até que surge um vizinho. Então aí o clímax da história, né? Surge Julião Tavares. Julião Tavares, veja um pouquinho do psicológico, do comportamental de Julião, tá? Ele fala no momento que o Julião é gordão e vermelho. O que você começa a entender daí? Bom, vermelho porque ele é aquele cara agitado, ele é aquele cara ludibriador, que fala bastante, que fala muito bem com as palavras, né? Versa bem, galanteador, que conquista, que tá cheio de mulher ali ao redor, né? A vida dele se foca nos relacionamentos, nas mulheres, a vida dele se baseia em conquistar mulheres. E não demora muito para que Luiz da Silva crie uma certa rispidez ali com o Julião, tá? Ele não vai muito com a cara do Julião, não tem uma certa simpatia com o Julião. Bom, chega no momento que ele e a Marina estão numa situação crítica ali de preparos, né, do casamento, ele fazendo de tudo para conseguir dar o luxo que ela quer e ela continuando ali, né, com a superficialidade dela em busca do luxo, explorando essa questão nele. Cria ali tem bastantes diálogos assim no livro que você percebe que o clima tá tenso no relacionamento. E aí chega um belo dia que ele tá chegando em casa e tá o Julião Tavares e a Marina conversando ali no portão, na rua. E ele embebido de bastante ciúme, de bastante raiva, de bastante, né, estresse. O livro critica bastante isso, tá? Essa questão do desgaste do trabalho com o emocional que essa classe vive, tá bom? Essa parcela da sociedade, ok? Ele faz bastante crítica com isso. Bom, e ele discute com a Marina, e briga com a Marina, e termina aquilo que seria um casamento, né? Termina o relacionamento com a Marina, fica muito bravo com ela. E Marina tá tudo certo, hein? Marina tá tudo bem. Marina continua a estar se aproximando de Julião, e não demora muito tempo, no livro fala que a Marina e o Julião começam a namorar. Marina e o Julião começam a namorar, que eu vou adiantar, pessoal. Começam a namorar, ela é engravida, até que, olha só, a Marina não queria casar, a Marina queria uma vida de luxo, a Marina não queria um relacionamento, a Marina não estava ali totalmente apaixonada por Luiz da Silva. A Marina estava indo na onda, pessoal, estava indo na corrente. Então ela não queria esse filho, ela não queria casar com o Julião, ela não queria um relacionamento, ela não queria uma vida em família. Ela busca um aborto. Ela busca um aborto. Mostra o momento que Luiz da Silva tá passando na rua, vê lá, né, por cargas d'água, a Marina também saindo dali, de uma casa que é meia. Como é que eu posso falar para vocês? Não é nada legal, né? Ele sabia que ali ocorriam algumas coisas que eram ilegais e ele já sabia desse aborto, já pressentiu esse aborto. Já sabia, já conhecia a Marina, já sabia o que ela estava atrás ali, né? E ele brigou com ela na rua, xingou, enfim. Depois de 2 dias ele fica sabendo que o Julião não está mais com Marina, aparece com várias mulheres, enfim, Julião é Julião, né? Se parece com várias mulheres, o livro caracteriza bastante Julião dessa forma.
E ele embebido de ciúme, de raiva, de vingança, porque ele ainda gostava da Marina. Ele achou muito injusto também o que o Julião fez com a Marina. Ele já andava mal intencionado, andava com uma corda no bolso e ele assassina o Julião. Exatamente, ele assassina o Julião. E aqui você entende o título do texto. Por isso que essa obra, mais um ponto, ela não é linear, tá? Olha só, o livro, o título do livro, você só vai entender no final. O título do livro, começo do livro, começa pelo final, porque na realidade era para começar falando da morte, para você entender todo o início, né? No fim, nunca, o livro não diz que o crime foi descoberto, diz na verdade que Luiz da Silva foi se afundando aí nessa angústia, nessa autocobrança, nessa autocrítica, aí ele se embebeda ali, né? Tem vários momentos, vários trechos do livro que fala que ele se encaminha muito para a ideia do álcool, para o caminho do álcool, com a ideia de afogar aí essa angústia. Ele não consegue esquecer o crime que ele praticou, ele se cobra muito e morre aí às mínguas. E falece às mínguas, angustiado nesse sentimento que ele tem, que ele teve embebido de vingança, de amor, de raiva, de se sentir injustiçado, abandonado. Bom, e faz justiça com as próprias mãos. Pessoal, para finalizar, tome nota aí, né? Aqui, essa obra, ela faz uma escrita bastante objetiva, bastante concisa. A gente fala na literatura que é bastante seca e econômica, tá bom? Tem um ponto aí também que você tem que considerar, que esse fluxo de ideias, esse fluxo de consciência aí, que é cada vez sendo embebido em si mesmo, né? O fato de ele se angustiar, que ele se fecha e ele mergulha nos próprios pensamentos, né? Ele não pede ajuda, ele não se relaciona, ele não externa, ele não se externa daquela própria... Terminou o fim com a Marina, né? O fim do relacionamento, ele não vai para o mundo, ele não se abre, ele fica fechado no seu fluxo de consciência, no seu fluxo de ideias, tá? E por fim, não menos importante, a obra ela faz bastante crítica ao capitalismo, uma crítica muito grande à pobreza, à miséria, à condição da maior parcela da sociedade, à condição do proletariado, o quanto que a advinda do capitalismo, esse subdesenvolvimento, eu digo subdesenvolvimento porque é desenvolvimento para uma classe e sub para outra, ok? O quanto que isso não colabora com a maior parcela da sociedade. É isso, obrigada por hoje. Se o conteúdo fez sentido para você, tanto para responder perguntas quanto para colocar como embasamento de uma redação, deixe o seu joinha aqui, compartilhe, ativa o sinal, a sua sugestão para um próximo conteúdo, para que a gente consiga continuar produzindo material de qualidade para você, tá bom? Obrigada por hoje e até a próxima.